6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Muito boa noite para você, amigo ligado aqui na Rádio Futebol Total em todo o Brasil. Muito boa noite. 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Esse programa que você tem toda segunda aqui na Rádio Futebol Total, com tudo do automobilismo no Brasil e no mundo. Lembrando para você participar conosco pela hashtag BQ na FT. E acima de tudo, todos os programas, todas as edições do programa, você também terá à disposição, após que o programa for lá, evidentemente, no nosso site, radiobt.com.br, para você ouvir aonde você quiser, quando você quiser. Vale a pena aí acompanhar também o nosso site com todas as notícias do mundo esportivo. Estamos aqui com o César Augusto e ele vai dar o seu destaque inicial no programa de hoje. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes. E meu destaque inicial é: Miami deu chabu em 2019. Cara, vamos falar aí dessa história do Grande Prêmio dos Estados Unidos, né, em Miami, que foi adiado, pode ser adiado para mais um ano, se tudo correr bem, evidentemente. Mas vamos começar a falar aí desse Grande Prêmio da Alemanha, que tem coisas da vida, né, que a gente nunca espera uma mudança tão rápida de situações, né? No sábado, tivemos aquela tristeza do Hamilton chorando, parecia que o campeonato estava no lixo, a coisa estava complicada. Sei que o carro da Mercedes era melhor que todo mundo que estava ali no grid, né? Na parte de trás do grid, então não é assim tão complicado assim passar aqueles carros, né? Acho que até na metade do pelotão pra frente, né? Tanto que ele chegou até com muita tranquilidade, uns 7 ou 8 voltas já estava ali entre os 6 primeiros colocados, né? Mas aí veio a chuva, aquela chuva a lá 2000, né? Quando o Rubinho Barrichello deu aquela prova histórica, né? E aí, chuva você sabe, né? Muda o tempero, muda a situação da prova, como o contexto geral, e aí aconteceu a batida do Vettel, na minha opinião, foi um azar. Não vou considerar como um erro, tá? Até ele fala que é um erro pequeno, né? Que ele também até falou que não vai conseguir dormir por isso. Mas foi um tipo de situação triste pro Vettel, que estava com a vitória na mão. E aí aconteceu toda aquela loucura, para no box, bota pneu macio, bota pneu intermediário, como é que fica, aquela coisa toda, e aí acabou a liderança ficando com o Hamilton, que errou a prova, e ainda quase fez a besteira e quase bateu no box, né? Uma questão inacreditável. Mas eu queria saber do César Augusto, como tudo isso, na opinião sua, César, gera um psicológico tanto de um quanto do outro. Olha, posso falar da seguinte forma: o Hamilton sai fortalecido porque conseguiu reverter o cenário adverso. Mas o Vettel, a gente não sabe como que ele vai reagir na corrida na Hungria. Porque ele teve aquele erro, aquele azar, como você bem falou. Só que a maior dificuldade vai ser na Hungria, tanto para a Mercedes quanto para a Ferrari, é que a Hungria é um circuito de motores de baixa potência e facilita muito a Red Bull, que tem um carro que anda bem em circuitos de baixa potência, como o Mônaco, que andou nesse ano com o Ricardo, e aproveitando até na Áustria com o Verstappen. Então vai ser um circuito, vai ser uma coisa meio complicada, porque a diferença no campeonato mudou e aumentou, vamos dizer assim, foi revertida, mas
podemos ter um imponderável, vamos dizer assim, rondando as curvas de um ringue, como dizia Nelson Rodrigues com seu personagem, o Sobrenatural de Almeida. E é uma coisa engraçada, né? Porque lembro que no sábado, quando aconteceu aquele problema do Hamilton, ele teve que empurrar o carro, depois ele chorando no carro, foi um negócio, uma imagem emblemática, né? Que pode significar muita coisa, né? Tem uma coisa de bastidor que eu posso contar aqui. Opa, claro. Eu quando eu tava no Twitter acompanhando o treino, eu tenho um amigo britânico no Twitter que é fã do Hamilton. Só que ele ficou fuzilando a BBC, que transmite no rádio a Fórmula 1, e a Sky Sports, que transmite na TV a cabo, porque a Channel 4 transmite na TV aberta. Ele ficou fuzilando as três por causa que estavam, tipo, jogando pro Vettel, não apoiando o Hamilton. E a gente lembra que o Hamilton tem uma relação bem complicada com a imprensa britânica. Então, aí, muito bem, no sábado. Domingo, eu não acompanhei a corrida no Twitter porque eu fui ver a corrida na TV. Isso eu tinha perdido a bateria. Quando eu fui à tarde ver o Twitter, ele tava feliz da vida, ele tava falando que foi uma grande corrida do Hamilton. Quer dizer, essa história do motor no Reino Unido foi vamos dizer, da tragédia à alegria, da tristeza à alegria em poucos minutos. Agora, outro ponto polêmico dessa prova, né? Aliás, são dois, né? Primeiro, o jogo de equipe da Ferrari com o Vettel e o Raikkonen. O Raikkonen teve que ceder a posição para o Vettel. Aliás, o Raikkonen chegou a dizer que ele não estava entendendo o porquê daquilo. Por que você vai pedir uma ordem? Se o Vettel está mais rápido que o Raikkonen, o que eu vou fazer? Não dá para compreender o negócio dele. E aí a outra questão, a questão da Mercedes, da questão do Bottas, inclusive o Toto Wolff disse hoje, essa segunda-feira, em entrevista a alguns jornalistas lá na Alemanha, antes de ir para a Hungria, que essa situação do Bottas não considera ser um segundo piloto. E aí, César, o que você pode dizer sobre esse jogo de equipe que aconteceu tanto na Ferrari como aconteceu na Mercedes? É que o Toto Wolff não considera o Bottas o segundo piloto, ele considera como uma marionete mesmo. Nem tem segundo piloto da Mercedes. O Bottas tá lá só pra, tipo, é o escudeiro do Hamilton, como era há muito tempo Ed Vine com o Schumacher na Ferrari. Agora, a questão da Ferrari, eu acho que todo mundo tá falando que o Leclerc pode ir pra Ferrari no ano que vem, é o último ano do Kimi Raikkonen, mas não sei não, isso não tá me cheirando bem. Uma coisa é curiosa, né? O Kimi Raikkonen tem aquele jeitão, né? Que todo mundo conhece, né? Aquela cara que você não sabe se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá empurrado, se ele tá feio da vida, né? É um negócio que realmente... A gente só sabe se tá irritado quando ele fala um palavrão lá no rádio. No máximo, né? Porque em questão corporal dele, né? A facial dele, você nunca sabe o que vai acontecer. Esse é o grande problema. Agora, para o público também entender, né, César, a questão do regulamento, de um trecho do regulamento, inclusive o próprio Thiago Wine disse hoje, né, para tentar explicar por que não puniu o Hamilton por aquela errada de saída, né, que ele poderia ter entrado no box. O pessoal da Mercedes falou, olha, entra o box, né, o Hamilton ele viu que o Raikkonen não ia parar, aí ele voltou para a pista. Como é que você avalia e explicar também um pouco desse trechinho do regulamento que o fez com que o Hamilton não fosse punido severamente? É porque o Hamilton, ele não entrou naquela zona que você tem a limitação de velocidade. Por isso que ele pôde sair e ir atrás do Raikkonen.
Porque no rádio o Hamilton falou, o Raikkonen não entrou. Só que o Mercedes percebeu, ele falou, pode continuar na pista quando ele tava saindo. Era essa a questão, porque não entrou na zona onde limita a velocidade do carro. Por isso que não foi aquela questão como aconteceu com o Felipe Massa em 2011, se não me engano. E tem outra também. Isso não é previsto no regulamento da Fórmula 1. Tanto que o Charles Ayrton disse que não agiu porque não tinha um precedente. Mas tem um artigozinho, né, do regulamento, que ele diz que só pode ser passível de punição se passar a faixa branca se houver um alto nível de perigo para o seu oponente mais próximo. Não, mas essa faixa branca é da saída dos boxes e não da entrada, por isso que ele não foi punido. Não, sim, mas só que é o seguinte, só que a regra, ela diz um ponto interessante. Em caso de entrar no box, se você causar um nível de perigo para o seu oponente, ou seja, um acidente, em relação ao seu adversário, aí você pode até considerar um nível de punição, um nível de perigosidade. Agora, que o Charles Leclerc interpretou, como você falou, é que como ele era uma entrada de boxe, ele achou que não havia risco de acontecer um acidente, não porque pisou na linha branca ou porque passou pela grama, né? Porque não tinha um precedente. E o Charles deixou bem claro. Quando ele quase entra na zona da limitação de velocidade. Quando ele viu que o Raikkonen não entrou no bloco, ele saiu da grama. Ele não, entrou e, vamos dizer assim, pegou o box e passou reto, como se fosse um drive-thru. Drive-thru passar pelo box e tudo mais. É um problema sério que eu sei que muito piloto vai começar a chiar, né? Somente se acontecer um problema parecido, como já aconteceu com o Kimi Raikkonen, né? Lá em Baku. Eu imagino como vai ser o briefing dos pilotos na Hungria na semana que vem. Na quinta-feira, né? Já vai acontecer essa... Não, o briefing vai acontecer no dia da corrida. Vai ser o programa do Ratinho. Só que sem porrada e sem exame de DNA. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa reunião, né? Podemos dizer assim, do piloto, já aconteceu histórias tanto quanto milimáticas, né? Por exemplo, o Senna contra o Balestre, né? Saudoso, ou não? Eu diria que não é tão saudoso assim. O Balestre é saudoso. Se eu não me engano, foi na França em 92, né? Não, foi no GP da Austrália em 89. A reunião não tão... Sem contar a reunião do Senna quando bateu de frente com o Piquet no Japão em 1990. Isso. Então essa reunião, essa área dos pilotos, né? Que não tem uma associação, né? Forte dos pilotos, né? Vamos seguir, né? Então, liderança ali como tinha o Senna, por exemplo, em 94. Então, hoje em dia, você não tem esse piloto que tem essa força. Então, porque você tem 2 campeões do mundo, né? 3 campeões do mundo atualmente, né? Então, tem essa coisa aí. Agora, a informação da segunda-feira, trazida pelo Fábio Campos, né? Vamos tentar trazer ele no ano que vem, que é a questão no que o Ocon está praticamente fechado com a Renault, César, ano que vem. Confirmaram isso, é? Pois é. Cogitaram o Ocon, pra quem não lembra o nome da pessoa, desde que a Renault voltou pra Fórmula 1, como equipe própria, rapaz. Porque o que acontece? O Carlos Sainz, né, que é o atual piloto da Renault,
já começou a surgir um zoom aí de ele voltar para a Red Bull, né, para o grupo Red Bull, né, por conta dessa vinda do Ocon. O Ocon, para quem se lembra, né, um piloto que é da Force India. A Force India, a gente sabe, está com problemas gigantescos financeiramente, né? Aliás, foi anunciado hoje que o pai do Lance Stroll comprou a Force India. Só que o pai do Lance Stroll, Lawrence, né, disse, desmentindo, olha, eu não comprei a Force India, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você sabe que as velhinhas fofoqueiras da Fórmula 1 são mais desinformadas do que as nossas mães quando vê novela? Pois é, rapaz. Até ele ficou bem bravo. Não, mas as nossas mães quando vê novela vão se informar no programa da tarde, certo? Sim. Não, Mulheres, a Sônia Abrão, tudo mais. Agora, as nossas velhinhas da Fórmula 1, elas se informam onde? Grande Prêmio ou no Twitter qualquer? Ou quiçá no motorsport.com. Aliás, o motorsport.com é excelente. Os melhores sites ainda de automobilismo no Brasil. Nada contra o Grande Prêmio, né? Mas já você já tá querendo dizer que o Grande Prêmio é uma grande porcaria? Vamos outra coisa, né? Porque se melhorar o nível de informação, o nível de elaboração de informação, seria melhor, né? Até porque tem hora que alguns repórteres são muito bons lá, mas é a síndrome do Vitonês, do Fábio Gomes. Que não dá, não bate muito bem na cabeça. Somente o GP às vezes faz uns comentários que eu olho e falo assim, velho, vocês estão comentando corrida ou vocês estão comentando G20? O que acontece? O que passa? Não, mas pensa bem, agora com a internet, você não pode ficar mais refém do Grande Prêmio. Agora temos o nosso Fábio Campos, nosso grande amigo. Temos o Valese com o boletim do Paddock. Já tem eu que eu tô com o meu portal lá, o Planeta Esporte Motor. Aliás, acesso que é bom. Tem um podcast no Brasil que é muito bom no sem contar o nosso convidado da semana que vem, que é uma referência daqueles que acompanham a Fórmula há muito tempo. Acompanhando o Campos aí, garoto, né? Acho que mais novo que nós, que é uma fera, até no programa algumas vezes, né? É um cara muito absurdo. Mas enfim, eu acho o seguinte, aproveitando ainda a questão da Fórmula 1, todo mundo sabe nesse final de semana, né? A notícia que agitou aí muita gente, né? Que é a questão do Sergio Marchionne, que era o presidente do grupo Fiat e da Ferrari, né? Só para uma questão de explicação rápida, recentemente, né, a Ferrari desmembrou-se, né, do grupo Fiat, não é isso, César? A Ferrari antes era, vamos dizer assim, era toda controlada pelo grupo Fiat. Mas com o Marchionne, ele desmembrou a equipe, a montadora Ferrari, para que a Ferrari possa servir como marca premium, marca de luxo. Então a Ferrari fica, como dizer assim, ela tem orçamento próprio e ela é uma empresa com capital aberto, ou seja, tem ações na bolsa, ações negociadas na bolsa. Então o que acontece? O Marchionne ainda era presidente das duas, tá? Só que é acordado para que no meio do ano que vem o Marchionne pudesse sair da empresa para que outra pessoa pudesse chegar e assumir a função. Mas semana... na verdade, em maio de 2019. Isso, pode ser mais preciso, muito bem. Mas nessa semana a notícia que caiu como uma bomba, que o Marchionne foi internado às pressas no hospital. Não se sabe em que dia que ele começou a ser internado, né? Essa é a primeira questão, né? O
porque a informação só começou a chegar a partir de uma nota da Fiat, que tá meio mal contada essa história. Não, a nota da Fiat, pra quem não liga, quem acompanhou, saiu quase aqui no horário brasileiro no fim da tarde do sábado. E aí o que acontece? A nota da Fiat, ela disse mais ou menos o seguinte, para vocês entenderem. Que o Marchionni foi levado a um hospital na Suíça, na capital da Zurich, hospital de excelência. Não, Zurich é a capital financeira, a capital suíça de Berna. Isso aí. Aí acontece. Foi levado a esse hospital de excelência, onde ele descobriu se ele tinha que, segundo a nota da Fiat, era fazer uma cirurgia no ombro. Só que acho que fizeram com tanta pressa no meio do caminho que os repórteres começaram a apurar, a checar, a ver o que estava acontecendo, qual era o problema, e aí a nossa Juliana Spinazzola, que é repórter do Grupo dos Bandeirantes, na Fórmula 1 também, do site UOL, que está acompanhando todas as corridas em loco praticamente, da categoria, começou a apurar a informação, a checar, a conversar com o pessoal no paddock na Alemanha, e separam-se que parece que a cirurgia não era exatamente para ser do ombro. Parece que o Marchionni teria voltado a ter o câncer do pâncreas, não é isso, César? Na verdade, teve uma recidiva do câncer do pâncreas, o que significa o câncer voltou mais abaixo. Exatamente. E aí o que acontece? Ele está nesse hospital, e a última informação que a gente tem, o César pode até me confirmar, é que o estado é irreversível. Procede? Nenhuma nota foi divulgada em relação ao estado de saúde do Marchionni nesse momento. Até que ele está gravando, está fazendo um programa, nenhuma nota foi divulgada falando do estado de saúde do Marchionni desde o sábado. Sim, mas você Isso sabe como divulgou muito. Mas você sabe como é que o jornalista né, César? Vai e apura quando vê que alguma coisa está errada. Vai lá, apura, mas estamos falando de Suíça, não é nem Itália, Suíça. Suíça, para quem não sabe, as leis de privacidade em relação a daqui a pouco a gente vai retomar aí o estado de saúde. Opa, fala aí, César. Pode continuar aí. As leis na Suíça são mais severas do que na Itália em relação a divulgação de boletins médicos, porque o que o César está querendo dizer é o seguinte: a lei lá na Suíça, ela diz que para você ter mais privacidade de uma maneira mais severa, e só pode se anunciar uma nota de um boletim médico só com autorização familiar, mesmo ele sendo uma pessoa considerada pública. Tá? Isso. Só com autorização da família. A privacidade lá é levada muito a sério. E aí, o que acontece? Desde quando surgiu essa nota, inclusive na própria nota confirmou que o presidente da Fiat e da Ferrari já foi escolhido, né? Já foi assumido aí já pelo diretor aí, executivo, né, e tal. E aí... Não, deixa eu explicar. Quem assume na Fiat, no grupo todo, é o britânico Mark Lampley, que era o presidente da Jeep. Na Ferrari é diferente. Quem assume a presidência e o administrador, né, que é o John Elkann. Quem assume da equipe na montadora.
Na Ferrari, quem assume é o John Elkann. Quem assume na Fiat é o Mark Lampley, porque o Marchione acumulava funções tanto na Fiat como na Ferrari. Exatamente. E ele cuidava da parte de fábrica. Para você entender como é que funciona, a Fiat ela tem dois, como você dizer assim, segmentos. O segmento de fábrica, né, o segmento de carro considerado de comum, de turismo, né, esportivo. Não, a Fiat, na verdade, André, tem 4 segmentos. Carros populares, que é Alfa Romeo, Lancia e Fiat. Carros de luxo, que é Maserati e Ferrari. A divisão da que é a Jeep e a Chrysler e a Ram, sem contar a montadora de máquinas agrícolas New Holland, a montadora de 6 fábricas de peças de Marelli, o Bro, o Marchione. Eles lembrou a Iveco, a Ferrari e a New Holland, para que dessem mais lucro e a Fiat focasse nas marcas de carros populares na Itália e além da Chrysler nos Estados Unidos. E o Marchione, estava até conversando com o César um pouquinho antes de começar o programa. O Marchione, ele era um cara que não tinha uma questão de, por exemplo, pôr carro elétrico. Então, ele era meio conservador, de certa forma. Não era um cara que costumava ser ousado e principalmente falar, olha, vai ser isso aqui, vamos apostar nisso. E isso ele não fez de alguma forma. Então, isso acabou sendo um fato bem... Não, ele era conservador a carros híbridos, carros elétricos, carros autônomos. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial agora com o pessoal aí do Saúde e Consciência, e na volta a gente vai repercutir aqui a NASCAR, que teve corrida tumultuada, e também falar outras notícias importantes aí do mercado de possibilidades sobre os emblema dos Estados Unidos e também a questão dos carros para o ano que vem. Voltamos já. Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, houve web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
inflamação que ocorre no fígado, que pode ser causada principalmente por vírus, medicamentos, doenças autoimunes ou uso excessivo de álcool. As hepatites virais dos tipos A e E são transmitidas via oral fecal, enquanto as hepatites B, C e D podem ocorrer por transmissão vertical, sexo desprotegido, sangue contaminado e compartilhamento de objetos cortantes e de uso pessoal. No mês de conscientização das hepatites virais, conhecido como Julho Amarelo, o Saúde e Consciência apresenta uma série especial sobre o tema. No primeiro programa da série, a repórter Natália Braz investiga os tipos A e E. Reportagem especial. A hepatite é uma doença infecciosa causada pelo vírus hepatotrópico, que migra para o fígado. A hepatite A é encontrada somente na forma aguda, ou seja, não se torna crônica. A doença tende a ser assintomática e, quando há sintomas, eles podem ser confundidos com quadros de gripe, febre, fadiga ou dor muscular. Luciana Diniz é professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela resume as manifestações clínicas da doença. O aparecimento da icterícia, o que é icterícia? É o amarelão, os olhos ficarem amarelos. Ela pode dar muito mal-estar, sintomas às vezes parecidos com sintomas da gripe. E às vezes ela dá um inchaço no fígado, o fígado fica grande e fica doloroso. Na maioria das vezes, a evolução da hepatite A é benigna. Existem algumas formas que podem evoluir com maior gravidade. Inclusive, a hepatite A pode ser causa de uma hepatite grave, que é chamada hepatite fulminante. Mas na maioria das vezes, o curso é benigno. A transmissão da doença é oral fecal e ocorre diretamente de uma pessoa infectada para outra saudável, ou através de água e alimentos contaminados. Caso o indivíduo contraia a doença, ele deve consultar um médico. É recomendável aumento da hidratação e repouso para o restabelecimento do organismo. Como não existe tratamento específico para hepatite A, a higiene adequada e a vacina são as principais formas de prevenção. A professora Luciana ressalta os grupos que têm acesso à vacinação. A imunização, a vacina para a hepatite A no calendário do Ministério da Saúde devem ser vacinadas crianças de 15 meses até 5 anos de idade. Em casos de adultos, ela é indicada para viajantes que vão para áreas onde a incidência da hepatite A é alta, pessoas que tenham risco de contato, risco ocupacional no trabalho, que apresentam alto risco de transmissão, empregados de centros assistenciais, médicos, paramédicos, enfermeiros de hospitais e instituições, trabalhadores emboeiros, manipuladores de alimentos, entre outros. A hepatite E também é transmitida via oral fecal e apresenta os mesmos sintomas da hepatite A. É uma doença rara no Brasil e mais comum na Ásia e na África. Os sintomas, em geral, surgem de 15 a 60 dias após a infecção e o diagnóstico é feito através da pesquisa de anticorpos contra o vírus da hepatite E. Repouso e hidratação também são medidas indicadas nesses casos. Luciana Diniz alerta para o quadro em mulheres grávidas. Por causa da alteração da resposta imunológica que ocorre fisiologicamente na gravidez. Para que a gestação chegue ao final, a resposta imunológica da mãe ela é equilibrada, então ela tem maior tolerância. Se ela se contamina com o vírus da hepatite E nesse momento, o vírus ficaria então mais agressivo e poderia causar uma hepatite mais grave, que é denominada hepatite fulminante. Porque aí você vai ter nesses indivíduos uma quantidade de vírus maior no sangue e eles vão atuar de forma mais agressiva. Para a prevenção das hepatites A e E, o Ministério da Saúde recomenda lavar as mãos antes de cozinhar ou após ir ao banheiro, lavar os alimentos que são consumidos crus com água tratada, não tomar banho ou brincar perto de riachos e similares e, caso haja algum paciente em casa com hepatite E, adotar medidas rigorosas de higiene, com hipoclorito de sódio ou água sanitária, ao lavar banheiros e outros espaços. Natália Braz para o Saúde e Consciência.
Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. O próximo programa da série é dedicado às hepatites virais, dos tipos B e D. Esta edição foi produzida por Natália Braz com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Tudo bem, estamos de volta aí com o nosso Bandeira 38 minutos, horário de Brasília. Segundo bloco do programa, para falar um pouco mais de Fórmula 1, não falar somente num bloco só. Você inicia o segundo bloco para falar sobre isso, porque o Grande Prêmio de Miami foi tentativa de fizeram uma votação nesse fim de semana e decidiram que a prova não vai ser disputada no ano que vem. E que vão tentar uma nova audiência no ano que vem, vai tentar fazer com que a corrida possa acontecer em 2020. César, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque era óbvio, né, que muitos moradores, né, em Miami estavam meio ressabiados com essa história de ter corrida na cidade e tudo mais e tal. E agora teve essa confirmação, né, César? É que teve essa confirmação pelo seguinte. A Associação de Moradores de Miami e da região onde a corrida iria ocorrer estava pleiteando no Conselho Municipal de Miami, que é coordenadores, o adiamento da assinatura do contrato com a Liberty Media. Isso permitiria que Miami sediaria 10 corridas em 10 anos. Em 2009. Só que o que acontece as fotos da área é uma área muito popular. E isso ia prejudicar nos finais de semana de GP tanto o público como o comércio local. Tanto que a Fórmula 1 tenta uma corrida em Miami há tempo, só que não consegue. E nos Estados Unidos, as únicas corridas de circuito de rua que são permitidas ou é em Long Beach ou é em Detroit. Tentaram fazer uma corrida em Boston pela Indy, no circuito onde seria o setor portuário, e não conseguiram. Mesma coisa a Fórmula E conseguiu numa área portuária em Nova York, só que foi a muito custo. Tentaram a Fórmula 1 tentou um segundo GP nos Estados Unidos, em New Jersey, usando aquela ponte que atravessa o estado de New Jersey a Nova York pelo mar, e não tentaram. Então, acho que é uma segunda corrida nos Estados Unidos que seja um circuito de rua, ou em um ponto como Long Beach, Seattle e Miami. Mas está sendo difícil de convencer a assessora assim, da viabilidade econômica de uma corrida no circuito de rua. Muito bem. Eu, particularmente, assim, eu acho que a Associação de Moradores tem todo o direito de achar o que é melhor para a cidade, o que poderia ser feito,
Acho que poderia ter sido mais transparente de certa forma. Acho que a maneira como poderia ter feito a escolha, enfim, poderia ter sido mais interessante. Agora, é óbvio que a Quality de Media, né, a grande ação dela, desde que ela entrou na Fórmula 1, é de ter 2 corridas nos Estados Unidos. Para quem não está acompanhando muito de perto da categoria, nós temos atualmente uma corrida nos Estados Unidos que é o Grande Prêmio das Américas, nos Estados Unidos, no Circuito das Américas, digamos. Então, eles, dentro desse mercado americano, eles querem fazer com que acontecer ter uma segunda corrida na região, né, dos Estados Unidos. E Miami aí está sendo agora, por enquanto, algo que tentaram com Nova York, né, no ano passado, não conseguiram agora a questão de Nova York, agora vai ter essa questão aí com Miami, que vão tentar fazer com que tenha uma corrida para lá de 2020. Então, aí a gente vai aguardar para ver, lembrando que ainda faltam algumas confirmações de algumas corridas no calendário para o ano que vem. Então, algumas que estão mais ou menos certas. Já está confirmado que amanhã não vai ter corrida no ano que vem. Já está. Não vai ter corrida, vai ter só 20 corridas no ano que vem, com tanto a Alemanha como a questão de Miami. E uma corrida no Vietnã. Acreditem, eles querem ter uma corrida no Vietnã. Porque o Vietnã paga antiga cidade de Saigon, chamada de Ho Chi Minh. Pode ter certeza que terá esse retorno quando verem o GP do Vietnã na antiga Saigon. O GP do Vietnã acho que vai ser o GP mais alternativo da história da categoria, né? Um negócio tanto quanto num país que não tem intenção nenhuma no automobilismo, né? Assim como eles tentaram com a Índia, não deu certo. A Índia claramente foi um fraudagem muito grande, e agora vão arriscar de ter uma corrida no Vietnã. Beleza, hein? Na Índia não deu certo por causa da teimosia e da arrogância do tio Bernie. Se tivesse dado mais tempo, daria certo. Como seria na Índia, na Turquia. Bernie não tem paciência com pista que não dá lucro. Ele se lembrar, a Coreia do Sul foi a mesma coisa naquele circuito de Pyongyang. Ou por exemplo, a Abu Dhabi, então não fala de um prejuízo financeiro, físico daquela pista lá, e tá lá como última coisa do calendário. Eu até falo o seguinte pra vocês, eu sou um cara que acompanha a Fórmula 1 pelo menos desde 97. Então, praticamente aí uns 21 anos aí sobrando. Então, o que acontece? Eu já vi finais de campeonato, pistas tradicionalíssimas, como Japão, como Reis da Fronteira, né? Como Brasil, né? Aí os caras de Boston, com esse calendário gigante, que aliás, inclusive os pilotos estão reclamando de começar a ter mais do que 20 corridas. Praticamente não vai ter aquele tempo de Natal, né, pra galera poder descansar e tudo mais, né, e o tempo de férias ficaria ainda mais curto do que já é. Não, mas e também tem um detalhe, a temporada começaria no começo de março e até o fim de novembro. Comecinho, se colocasse mais 2 ou 3 corridas. O começo em fevereiro, pra você ter uma ideia.
Não, mas aí o que acontece? Os pilotos estão começando a reclamar porque com o acúmulo de corridas que está tendo, é bem provável que daqui a alguns anos o campeonato tenha a sua última corrida em meados de dezembro. Porque se nós já tivermos a última corrida do ano, com a corrida terminando em novembro, não vai demorar muito para ter corrida em dezembro. Aí os caras vão ter tempo para festa, para nada, praticamente. Porque estão aumentando corrida atrás de corrida e isso está sendo um grande prejudicial aí para os pilotos, né? Então estão reclamando bastante. Até eu entendo porque é muito tempo fora de casa, são mais aí de 4 meses, né? Você ficar longe da família, ficar longe das coisas que você tem, né? Isso sem contar que tem aquela parada no verão europeu lá da Fórmula 1 que é por todo agosto, né? Essa parada seria reduzida também. Exatamente, então tá começando a ter uma chiadeira dos jogos cada vez mais forte. E eu não sei o que eles vão fazer. A Liberty Media, se quer botar corrida nos Estados Unidos, ok, eu entendo completamente. Exatamente a ideia que eles querem. Até para visionar um novo tipo de mercado. Mas não pode esse tipo de coisa jamais se chegar e falar, olha, esse número de corridas, para mim já chegou no limite, já que não dá mais para você passar muito disso. Até por questão de conflito de data. Então, eu acho que a Fórmula 1 tem que começar a pegar uma cara de, por exemplo, tá que tá fazendo esse revezamento de corrida na Alemanha, e como já teve, por exemplo, organização na Europa, em Jerez da Fronteira, depois já teve em Valência, olhar a forma de você revezar essas corridas um ano sim, um ano pai e um ano ímpar. Que aí você agrada a todo mundo, você visa o mercado para todo mundo e tudo fica legal para pilotos, para as equipes, para o pessoal de imprensa, porque não é só os pilotos que sofrem com a questão das viagens que tem que fazer pelo mundo. Os jornalistas também. Os jornalistas têm que chegar, sair da casa 2 semanas, ir de um avião de novo, ir num tal país daqui, um tal país ali. Isso acaba sendo um prejudicial também para os jornalistas, né? Então, por mais que eu incluiria também nós dois, porque se a gente tem que ficar acordado para ver corrida na Ásia, como é que faz? Nós vamos incluir também o torcedor que tem que acompanhar a corrida na TV. O que ele... Como que no vídeo fica conversando com o computador? A gente vai dormir, a gente vai como se nós dormíssemos inteiro no domingo de dia. Quando terminar com isso, quando eu levantei 1h30 da manhã para arrumar tudo para ver o GP da China e fui tailandês de Birã. O que o César está querendo dizer é o seguinte: tem tanta coisa na Ásia, na Oceania, que é praticamente uma sequência, né? Que você, por exemplo, esse início de campeonato que nós vamos ter agora, no ano que vem, nós vamos ter corrida na Austrália, na China e mais. E depois lá na frente tem o Japão. Não, na frente tem Singapura, que é à noite. Japão. Ou como era você, ficar lá jogando videogame. Então. Eu faço muito, né? Quando você tem uma coisa de madrugada, você pega lá, joga. Vou passar o tempo pra hora chegar, né? Aliás,
Tem sempre semana na outra, nós vamos ter um quadro aqui do game para a gente falar dos novos jogos de velocidade, né, que vão ser lançados, e alguns já lançados também. Mas, aliás, nesse quadro de games, quem vai testar os videogames? Vai ser você? Sim, eu vou testar alguns jogos aí, vamos ver se eu consigo pegar perto do lançamento ou no lançamento aí, pra gente poder ter umas impressões, entender um pouco melhor, até para trazer para vocês também. Eu sei que vai ter muita novidade, mas eu também quero falar, também dar uma dica importante aqui, o DC Games também, que está fazendo muito também essas gameplays também de jogos de velocidade, então a gente vai... Não é só o DC Games, também tem seu amigo Xamã. O Xamã Games também, então, é outro que manda muito bem, e também o Active Games também, que manja também muito do jogo de corrida, né? Bom, é o seguinte, para a gente fechar o programa, César, mas a NASCAR encontrou um problema que tem sido recorrente nesse ano de 2018. Já são aí cerca de 5 ou 6 corridas já, que corrida chegou a ser atrasada por causa da chuva, no oval, só que dessa vez a corrida superou num nível grau que a corrida atrasou cerca de 3 horas e 20 em relação ao que seria o horário do seu início de corrida para ter a prova, né? E é um problema que a NASCAR precisa encontrar uma solução para isso aí, né? Filho, você quer reclamar com São Pedro, com a Columbus, com o fenômeno das monções da Ásia, dos tornados do meio oeste americano para resolver o problema da NASCAR? Assim, eu imagino da seguinte forma: se oval você não pode ter chuva, global não pode ter chuva, você tem que criar uma forma de ter um circuito coberto ali para não ter esse tipo de problema, para você evitar esse tipo de problema, porque qualquer pinguinho de chuva que acontece numa coisa nesse nível acaba atrapalhando a televisão, que quebra a sua programação para aquilo, né? E lembrando que a NASCAR não é uma corrida rápida, né? É uma corrida que você sabe que é uma duração longa, então você imagina, você ficar ali 3 horas e 20 para você esperar uma largada, mais 2 ou 3 horas de corrida, quase 6 horas os caras ficam lá. Olha, o meu recorde pessoal foi 5 horas. Quando foi uma Cook 600 em 2013, que a porra da câmera, sabe aquela câmera Spider-Cam? Sim. Caiu no carro do Buchinho, do Kyle Busch. Ficou acho que 1 hora reparando aquela câmera e reparando a porcaria do carro. Então fiquei sentado no computador, no streaming, no Corsair Net da vida, 5 horas acompanhando a corrida. Sentado. Mas nesse campeonato, hein, César? Com o Denny Hamlin surpreendendo, tem uma molecada também muito boa, com o Eddie Jones. É um campeonato que, olha, talvez seja o mais diferente em relação a protagonistas, né? Comparado aos outros anos, né? Ed Jones é da Índia, o André. Ed Jones é da Índia. Da NASCAR é o Chase Elliott. Não, mas tem mas o Ed Jones tá correndo esse ano lá na NASCAR, César. Tá correndo uma equipe pequenininha. Mas tá correndo... Então tá fazendo revezamento? Ele tá fazendo... ele tá correndo algumas etapas do campeonato, e se ele chegar nos playoffs, nos playoffs, ele vai correr as corridas do playoff do campeonato, já que ele ganhou uma prova nesse campeonato. Na corrida de 3 semanas atrás, naquele oval curtinho lá digamos agora recentemente. De Bristol? Então, é aquele... Tá falando daquele... Bristol? Ah, sim.
Isso. E ele... Então, e na NASCAR, você sabe, né? Qualquer vitória que você conseguir na etapa, você já está praticamente dentro do playoff, praticamente, né? E sem contar que vai ser uma... Que estão reclamando que o Kevin Harvick venceu 6 seguidas, venceu 6 provas, e ele já tá considerado indo pro playoff, que acho que vão dar corrida pra ele. Tipo, vão dar campeonato concurso, porque ele tá ganhando todas. Não todas, mas tá ganhando muita corrida. O Kevin Harvick, ele ganhou a prova de New Hampshire, que é um ovalzinho curtinho, né? E foram 301 voltas, pra ter uma ideia. Nós tivemos o Kevin Harvick, que venceu a prova, com o Kyle Busch em segundo, o Kenny Almirola em terceiro, o Max Truex Jr. foi o quarto, o Elliott foi o quinto, o Ryan Newman foi o sexto, o Ryan Blaney foi o sétimo, o Kurt Busch foi o oitavo, o Joey Logano foi o nono e o Jimmy Johnson foi o 10º colocado. O Eric Jones, aqui ó, o Eric Jones chegou em 16º lugar nessa etapa. O Eric ganhou uma corrida nesse campeonato até agora, o piloto do carro 20, e é um campeonato que está sendo bem legal, hein? Já vai ter corrida também já no final de semana que vem, então a gente vai falar aqui no programa. Aliás, né, rapidinho, né, César? O pessoal lá na NASCAR não tá muito contente com o Theo José, né? Ele não fala o nome da prova, né? Mais uma vez ele... Não muito contente. Eu só falta acionar o Procon nessas horas. Que paga o caro lá pra ver. Pô, ele queria falar 400 milhas em New Hampshire. Dói na alma, cara. Dói na alma. Não dá, velho. Dói na alma e dói naquele momento que o cara, o cara americano que comprou o name rights dessa coisa de New Hampshire, vê que o cara está traindo a tradição da NASCAR. Isso dói no bolso. E o Hamilton Rodrigues, ele fala o nome da prova, como ele é, com o nome light e tal. Gente, alguém tem que chegar no Theo e falar assim, filha, acorda pra vida. Tem que falar o nome da prova como ele é, como é. Você não tá no público da Indy, igual você falar Grande Prêmio de Michigan, entendeu? Pelo amor de Deus, né? É inaceitável. Tá ligado? Um profissional de imprensa, seja ele qual for a renumeração, todo mundo sabe que na Fox é permitido você falar o nome da prova como ela é. Pra que essa frescura de querer chegar e falar 400 milhas de New Hampshire? É um absurdo. É um absurdo. Eu não aceito isso, velho. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Tá? Ainda mais, repito, um canal que você abre o passaporte para você falar o nome da prova como ela é atualmente. Eu quero só ver quando começar a pintar Indy na Fox. Aí, meu Deus. Jesus amado. Mas enfim. Meu caro César Augusto, seu destaque final, por favor. Fala o nome da prova. Nada de inventar nome na cabeça. Rapaz. Eu posso fazer sentença, então. Ajuda nós, né? Mas enfim, a você em casa, em todo o Brasil aí, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Olha, eu vou fazer um convite pra vocês, hein? Semana que vem, no programa às 9 horas da noite, vamos ter a presença aqui do Palese, do podcast F1 Brasil, para repercutir o Grande Prêmio da Hungria. Se eu fosse você, não perderia. Vai ser um programa histórico e épico aqui. Então, fiquem ligados. Na semana que vem estará aqui o Palese para repercutir essa prova sensacional para vocês ligados em todo o Brasil. Lembrando também, você pode acompanhar esse programa no nosso site, para você que não pode acompanhar ao vivo, aonde você quiser, quando você quiser, em radiofpt.com.br. Siga também o Twitter do programa, Band Quadriculada, para você acompanhar todas as nossas divulgações do programa, e também o Twitter da rádio RD Futebol Total. Maravilha? Um abraço para vocês e até semana que vem. Futebol na moral é na rádio Futebol Total.
Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada. O seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Por que anunciar em Web Rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem Web Rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com.